sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAF RJTS. Eu sou a Lohana Amaral, apresentadora, e hoje nós teremos um episódio muito importante, porque o tema de hoje é transição energética e os desafios da descarbonização. E do que se trata esse tema? Sabemos que é um tema presente, mas também futuro. E para discutir sobre esse tema no nosso bate-papo de hoje, nós estamos recebendo uma convidada muito importante, que é ela, Bárbara Bezerra. Ela que tem diversas atribuições. Por exemplo, ela é diretora da Federação Única dos Petroleiros e é coordenadora de cultura do Sindipetro Norte Fluminense. E ela vai agregar muito no nosso episódio de hoje. Seja muito bem-vinda, Bárbara, e por favor, fique à vontade de se apresentar melhor. Olá, agradeço o convite primeiro, né? Um prazer estar aqui, podendo dialogar. Eu sou a Bárbara Bezerra, como você me apresentou bem, Lohane, sou diretora da Federação Única dos Petroleiros e do Sindicato Petroleiro do Norte Fluminense, mas eu gosto mesmo de me apresentar como uma mulher potiguar, operária, mãe, uma trabalhadora brasileira, né? Que a gente acredita muito na nossa força de trabalho e sou petroleira há 18 anos, trabalhei em muitos locais, sou petroleira concursada da Petrobras, trabalhei em muitos locais desse Brasil, acompanhei muitas obras, trabalhei no Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, eu trabalhei em 8, eu trabalhei na Amazônia, em vários locais, depois eu vim para a Bacia de Campos, para trabalhar offshore. Até brinco que eu já trabalhei no sertão, na floresta e no mar. E já passei por muitos climas e fico bem à vontade de falar do assunto que vocês convidaram hoje, tão importante. Ótimo, seja muito bem-vinda mais uma vez. E para começar o nosso bate-papo, no nosso primeiro bloco, que é o contexto da transição energética, explica para gente, para quem não tem muita familiaridade, né, com esse tema, o que significa a transição energética e esse processo de descarbonização. Muito legal a pergunta, porque são dois assuntos que estão em moda e raramente o pessoal conecta os dois assuntos e não parece que eles não são assuntos até inimigos, né? Então vamos lá. Primeiro, o termo transição energética. A transição energética é um processo que a gente tem dado para a diversificação das matrizes energéticas. O que é a matriz energética? É o que eu uso para me gerar energia, né? Então, eu tenho energias, matrizes que são renováveis e não renováveis, né? Então, a gente tem uma preocupação de usar, por exemplo, os combustíveis fósseis. Há uma grande dependência mundial de uso de combustíveis fósseis ainda, do petróleo e seus derivados, principalmente, para a geração de energia e outras coisas mais, né? E tem uma grande o combustível fóssil, ele vai acabar, ele tem data para acabar, então a gente tem que diminuir esse uso. E, na verdade, no processo de industrialização do mundo, a gente passa por várias mudanças de uso de matrizes energéticas, né? Começa com carvão, vem o vapor, né? Vem maquinário, vem os combustíveis, os óleos, né? Diesel, e, enfim, o álcool. Então, nós vamos mudando mesmo e temos que ir estudando essas matrizes, né? Então, no Brasil, é até importante da gente entender que nós só usamos 40% dos combustíveis fósseis, né? 60% da nossa matriz, ela já é renovável e hidrelétrica, né? Porque a nossa energia elétrica, a fonte principal dela são as hidrelétricas. Então, a gente já tem um processo diferente do restante do mundo para o uso das matrizes, né? A gente já não tem essa dependência toda dos combustíveis, além da gente ter realmente bastante uso dos derivados da cana-de-açúcar, por exemplo. E os biocombustíveis, o biodiesel, que já é uma realidade hoje nos nossos postos e derivados, né? E vem o processo de descarbonização, que é um processo
que a gente precisa desaquecer o planeta. Nós estamos vivendo uma emergência climática. Nós estamos vivendo. Eu não gosto que o pessoal fala assim, tem uma crise climática. Eu até falo assim, que crise? Se eu tiver uma crise no meu casamento, a gente resolve. Né? Resolve. Ou não, né? Mas a gente passa. É uma crise financeira, ela passa, mas não é uma crise ambiental que a gente está. O temporário, né? Não, não é. A gente estava vivendo uma tragédia climática, uma emergência, um ecocídio. A gente teve um estudo que disse que se a gente aumentasse 1,5 grau, a gente não tinha como ter vida na Terra. E a gente aumentou 1,5 grau. Pois é. Então, Deu parâmetro. a gente está exposto às tragédias previstas, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de um cenário de morte, de temperaturas extremas, né? A gente vê isso na Europa, né? Agora, recentemente. A onda de calor matando absurdo. pessoas e a gente viu a onda de frio matando também. Pois é. A gente viu o Rio Grande do Sul no ano passado, aquelas enchentes, porque vimos as queimadas no Pantanal também, vimos a seca na Amazônia. Quer dizer, isso tudo está relacionado a esse aquecimento global. O que faz aquecer? Faz o excesso de emissão de gases de efeito estufa, que é o CO2. Né? Então, a gente precisa parar de diminuir a emissão de CO2. Inclusive, a gente precisa urgente por uma questão de existência. E aí as pessoas falam muito assim, o grande vilão são os combustíveis fósseis, né? É o petróleo. Então, hoje no Brasil, como é a emissão dos gases de efeito estufa? Como se dá essa emissão de CO2? 75% das emissões, elas vêm do agronegócio e do manejo de terras, né? Das queimadas. O agronegócio, por exemplo, teve uma safra de soja, acabou a safra, ele queima a terra, né? Para fazer um novo plantio. Para fazer novos pastos também tem queimadas. Tem as queimadas de florestas também, que nós temos tanto as propositais como as provocadas. Temos as provocadas e temos as que acontecem pelas mudanças de temperatura, que também contribuem para esse aquecimento. Então, 75% das emissões são do manejo de terra. Então, e relacionada principalmente ao agronegócio. 16% só dessas emissões, elas estão relacionadas ao petróleo, dos quais principalmente ao transporte rodoviário, que na verdade a gente não consome petróleo, a gente consome os derivados, né? Então, nós somos um país continental que fazemos o transporte de tudo de forma rodoviária, né? Os caminhões que transportam os grãos e muito transporte de pessoas, nós temos muitos carros, muitos veículos, e isso faz com que, mas eu estou falando de 16%. E acho que todos têm que ter um compromisso de diminuição das emissões para que a gente tenha um projeto de vida. A conscientização também, né? A gente precisa. Agora, a gente não vê projetos ou esforços para que essa diminuição, onde é a maior parte das emissões, que é no manejo de terra, tenha um projeto de diminuição. A gente vê muito ataque aos combustíveis fósseis, ao petróleo, mas a gente não vê nenhum a quem está emitindo a maior parte de fato. E qual é a posição do Brasil nesse cenário? No cenário, Você acha que somos mais vulneráveis ou, de certa forma, a gente tem mais vantagens? Na verdade, a gente tem alguns problemas aqui. As pessoas, o resto do mundo, ele diz assim, Brasil, vocês têm Amazônia, então vocês têm que resolver o problema do mundo todo, né? Então, se a gente considerar a União Europeia um país, nós somos o sexto emitente. E o sexto, assim, com 1,9% das emissões do mundo. Nós temos 3 países, a China, os Estados Unidos e a Índia,
os três juntos, eles emitem quase 30% de CO2 no mundo. Então, não, a gente precisa de um pacto global. Pode a gente fazer aqui muito, e nós fazemos, né? E a gente não vai resolver o resto do mundo se o mundo não fizer a parte deles também. Inclusive, se esses três países tivessem um compromisso maior e uma redução, a gente já teria um impacto bem diferente do mundo, né? E ainda voltando, mas o Brasil tem muitos compromissos. Além, por exemplo, essa realidade da gente só ser dependente de 40% de energias fósseis, não é a realidade da Europa. Ela é completamente dependente a gás, por exemplo, né? Não é a realidade do resto do mundo. Nós somos muito privilegiados nisso, por ter, principalmente pelas hidrelétricas e pelo uso da cana-de-açúcar, e pelo biodiesel também, mas a gente ainda fica sendo tido como responsável. E aí vem uma questão de que os modelos de transição e de matrizes energéticas, eles têm que ser modelos regionalizados, têm que ser escolhas dos países e tem que ter um plano, né? Porque, por exemplo, a Europa disse que a gente tinha que fazer energia limpa. Aí eles disse, vocês têm que fazer energia limpa. Aí imporam um modelo e disseram assim, vocês vão fazer eólica e energia solar, porque vocês são um país tropical, aí isso não falta. E as energias, aqueles moinhos de energia eólica, eles geram um impacto. Eles não existe energia limpa, para começar. Sim. Não existe, né? Então, mas o projeto das eólicas, ele é super agressivo, socialmente e ambientalmente. O que acontece? Por exemplo, no Rio Grande do Norte, meu estado, onde a gente tem muitos parques eólicos, primeiro que os parques, assim, aquelas peças, elas não são construídas no Brasil. A gente chama de conteúdo local. Se eu construo aqui no Brasil, eu gero emprego, eu gero conhecimento, eu gero renda. Então, quando eu não tenho essas peças construídas aqui, eu tenho já uma perda de desenvolvimento. Sim. Tá, então, primeiro é tudo importado. Na hora de fazer a compra do terreno, dos pequenos agricultores, principalmente pelos interiores, eles fizeram projetos bem malvados, digamos. Se aproveitaram de pessoas pouco alfabetizadas, então deram muitos calotes, usaram áreas muito próximas das residências e então já temos problemas também no local, na localização e impacto às pessoas. E aí aquele moinho, ele gera vibração, ruído e luz, né? As casas no sertão, elas são de telha, né? Então Impacta, né, diretamente. aquela luz é uma luz, inclusive é vermelha, a noite toda, piscando. Então as pessoas também dessas comunidades, elas pararam de dormir, né? Elas não dormem, têm surtos psíquicos graves e muitos problemas de saúde. E tem um impacto nas criações deles, né? O pessoal tinha lá uma vaquinha, um galinheiro, então as vacas não dão leite, mas não reproduzem, galinha não bota ovo. Então tem um impacto socioambiental seríssimo. E outra coisa, a energia gerada, ela não tem linha de transmissão suficiente. Então, 20% das energias geradas, por exemplo, pela eólica, ela é jogada fora no Nordeste porque ela não é consumida. E ainda aí vem a energia solar. Eles fazem fazendas imensas de energia solar. É uma ocupação muito grande de território. É um grande deserto, né? Essas placas também não são construídas no Brasil, então são tudo material importado. E você fica com um deserto e onde essa distribuição também não acontece. Por exemplo, a maior fazenda de energia solar do Brasil fica na Bahia, aí a comunidade ao lado não tem energia elétrica. Não tem essa. Não tem. Não tem, então Isso é uma realidade. isso é uma realidade, isso é um dado. Então, a gente precisa de um plano
de democratização Claro. da energia, né? E dentro desse plano, a gente tem que fazer as escolhas do que é, o que é bom para o Brasil nesse país, um país tão grande assim, e com realidades muito distintas. A gente tem estados em extrema pobreza energética, como o estado do Amapá, né? Locais que não têm energia elétrica, locais que têm horário, a energia, a luz fica acesa até às 18 horas. Quer dizer, uma realidade muito diferente da que a gente está acostumada, né? Então, tem que ter um projeto, um plano que englobe tanto o compromisso da diminuição das emissões de CO2, tem que ser um compromisso do Brasil, mas a gente também tem que ter um plano de como vai ser essa energia, quais as matrizes que a gente vai usar, né? E de forma sustentável, socialmente responsável e que as pessoas sejam consultadas. E digo as pessoas, tanto os trabalhadores envolvidos, como os povos sensíveis, como povos ribeirinhos, povos indígenas, quilombolas. Precisa, né? E, inclusive, para saber qual é a necessidade. Claro. Nós vamos agora para o bloco 2, que são os impactos nas regiões dependentes, né, do petróleo. E nós vamos trazer, eu vou te trazer uma pergunta aqui. Por exemplo, nós temos muitas cidades no norte fluminense, como o caso de Macaé, de Campos e outras cidades que dependem fortemente do petróleo, né? Como é que você enxerga esses possíveis impactos, né, baseado nessas mudanças para essas economias locais? Então, primeiro que eu não acho que tem um botão que a gente vira Uhum. ou desligue Outro. e acaba o petróleo. Sim. Não se trata disso. E eu acho que, no momento, a geopolítica nos mostra ainda a importância e a dependência do mundo com o petróleo. E ele é muito importante, ele é uma riqueza estratégica, né? E então essas cidades e hoje Macaé e Campos, por exemplo, a gente tem uma bacia com mais de 30 anos, ela começa a dar sinais de diminuição de produção. Verdade. Então ela precisa de investimentos. Eu não vejo um cenário de desemprego porque acabou o petróleo. Não, eu vejo um cenário de necessidade de investimentos. Temos tecnologia, temos inclusive pré-sal, e precisamos reinvestir. Claro que as plataformas com mais de 40 anos de idade, elas não vão ter o desempenho tecnológico das que a gente fez agora para o pré-sal há 15 anos. Então, a gente precisa de modernização, de investimento, de atualização e também de buscar novas fronteiras, né? Por exemplo, fala-se da margem equatorial, e que é um grande tabu, né? Diz, querem acabar com a Amazônia, né? A margem equatorial, ela vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, é uma faixa, né? Tem uma parte que, de fato, tem a foz do Rio Amazonas, mas é um local estratégico. A gente está vendo o que está acontecendo na Guiana, né? E com muito, muito petróleo. E essa riqueza do petróleo, ela tem que ficar para o Brasil. Então, a margem equatorial, o IBAMA diz, não vamos fazer a exploração lá, não vamos fazer. A ANP fez um leilão e entregou 77% dos blocos para o capital estrangeiro. Então, o que a gente vê, assim como o pré-sal, ele precisa ser explorado pela Petrobras, porque é uma estatal, para que essa riqueza em royalties volte para o Brasil, inclusive para o processo de transição energética, seja o financiamento disso e da proteção da própria Amazônia. Pois é. E ótima, esse é um tema muito, muito importante. É um cenário que traz até uma certa tristeza, né? Porque nós somos um país tão rico, né? E energeticamente também falando, a gente tem tanto potencial, mas a gente precisa realmente desenvolver um trabalho, realmente um plano, como você apresentou, de conscientização e ter realmente o povo ter força, o povo também ter a possibilidade de ter voz, de, né, de agir, enfim, é um tema. Mas vamos dar continuidade aqui.
Dá para sentir um reflexo dessa transição, né, nessas regiões? Ou ainda você acha que esse é um processo mais para o futuro? Porque a gente já sente já esses impactos, né, essas mudanças que vêm ocorrendo em algumas cidades, como Macaé, como Campos, como a gente exemplificou, e outras regiões ao redor do Brasil. Mas você sente que essa mudança ela já está ocorrendo agora, já de uma forma mais avassaladora, ou você acha que isso vai ser mais transitório, é um cenário mais distante? Olha, a gente vai ter que diferenciar aqui uma coisa. Houveram mudanças e fortes impactos nas cidades onde a Petrobras atuava devido à tentativa de privatização da Petrobras. Os impactos se deram porque venderam os campos maduros, porque diminuíram os investimentos, venderam plataformas na bacia de Campos a preço de Os apartamento. comissionamentos, né, É, fizeram os comissionamentos. tem acho que 6 descomissionamentos, mas venderam também outras, acho que umas 10 plataformas. E venderam a preço de nada. Então, não o que está acontecendo não se dá por causa de transição energética. Se deu por causa de uma operação chamada Lava Jato, que criminalizou a Petrobras, né? Disse que tudo era corrupção. E para combater a corrupção, que eu acho que tem que ser combatida mesmo, Sim. mas ela disse que combater a corrupção era parar a produção. E isso, quando no governo anterior, eles declararam que o projeto era vender a Petrobras. E eles saíram fatiando a Petrobras e venderam muitos campos, muitas plataformas, venderam 2 refinarias, inclusive a única refinaria da região norte. eh, Venderam a BR Distribuidora. Hoje esses postos que estão com o nome Petrobras não pertencem à Petrobras, pertencem à Vibra. Eles ganharam na justiça o direito de usar o nome Petrobras, então esses postos não são, e perdemos a possibilidade de, inclusive, disputar o preço dos combustíveis com isso, né? Você vê que o preço da refinaria sai Pois e, é, e chega a uma loucura lá. cenário absurdo. Fizeram um absurdo no governo anterior, inclusive, de dolarizar isso. Como é que a gente tem a produção de petróleo do pré-sal, uma das produções mais baratas do mundo? A gente praticamente tem $12 um barril, o custo. E isso feito aqui no Brasil, em real, e a gente botar em dólar. Não faz sentido. Em dólar para eu vender, mas para eu aplicar para o povo, não. Pois é, o combustível aqui aumentou consideravelmente. Antigamente, gás era super barato, gás aumentou, diesel aumentou, gasolina aumentou, álcool, tudo. Tudo. É absurdo. E a gente produz, o custo é altíssimo. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente vê agora a Petrobras fazendo um movimento de voltar à distribuição dos combustíveis e do gás, apoiado pelo governo federal, e a gente entende que é para ser assim mesmo, e haver uma nova possibilidade, um novo cenário. A gente já teve reduções de preço de combustível, a gente lembra, chegou a quase R$ 9, né? Hoje está 6, mais ou menos, mas pode ser ainda mais justo e mais baixo. Mas o que acontece? O que aconteceu com essas vendas, né? A gente tem uma grande produção de petróleo cru no pré-sal, principalmente, e a gente exporta. Aí eu não tenho que exportar, eu tenho que jogar aqui no Brasil, Sim. refinar e distribuir. De repente, vender até os derivados. Mas hoje a gente exporta para os Estados Unidos e compra refinado de lá. Nosso parque de refino não está em total uso e a gente está sem 2 refinarias. E um processo interessante, essas 2 refinarias, depois de compradas, né, elas passaram a não refinar mais. Porque elas disseram que é muito caro refinar. Olha só. E aí elas importam também e faz com que na Bahia e na região norte sejam os combustíveis mais caros do Brasil, porque as refinarias privadas agora, elas disseram, é muito caro, eu não vou fazer isso não.
É uma vergonha. É. Mas vamos para o bloco 3, vamos falar sobre os trabalhadores e a transição justa, agora mais voltada para o cenário realmente dos trabalhadores como um todo. A gente sabe que um dos grandes desafios é a garantir justamente o quê? Os empregos, né, desses trabalhadores e que acabam sendo impactados, né, em todo esse processo. Como que você acredita que os sindicatos podem contribuir para que esses profissionais, eles não sejam impactados negativamente nesse novo cenário? Ótima reflexão que a gente precisa fazer aqui. E também acrescentar esse termo. A gente defende a transição energética justa. Porque transição energética, se for esses modelos importados, ela não vai ser justa. Se não tiver a participação dos trabalhadores, a voz dos trabalhadores, ela não vai ser justa. Se não tiver recorte de gênero, de raça, de região, de povos sensíveis, ela não vai ser justa. Então, os movimentos sindicais, que é um movimento organizado, ele pode contribuir positivamente. E olha, para muito além as pessoas falam muito, e os empregos dos petroleiros vão acabar. Eu não vejo esse cenário para os próximos 30 anos. Né? Isso não é um cenário para ser preocupação hoje. Né? Agora, eu acho que a gente tem que garantir a qualidade de emprego dos trabalhadores envolvidos nas energias, porque a energia é ímpar para a nossa sobrevivência. Sim. Tirando o ar que está disponível e a gente respira sem precisar de nada, para a água e para a energia chegar, a gente precisa de processos e de tecnologia e de trabalhadores com altos conhecimentos para fazer isso. E não é só... Aí eu vou precisar defender que não acho que também seja só Petrobras, petroleiros que tenham que ter essa preocupação. A gente tem que voltar a pensar na cadeia de energia, né? Então, não é possível a gente falar numa transição energética justa sem uma Eletrobras estatal novamente. Não é possível a gente estar falando e há uma dependência muito grande de minérios para fazer a transição energética, e isso é estratégico, com a Vale do Rio Doce privatizada também. A gente tem que pensar em reestatizar todos nossos grandes aparelhos para que haja um plano integrado e que, sim, os trabalhadores sejam concursados, que a gente fala assim, o sistema Petrobras, a cada um trabalhador da Petrobras, a gente tem 3 do setor privado. Mas são empregos, para ser empregos de qualidade. A gente sofreu um grande ataque e houve uma precarização muito grande. A gente tem que voltar a ser um setor estratégico, bem pago, para que funcione bem e não com gastos, com perdas, com pouca produtividade e com mortes, como a gente tem visto. Me permita também falar um assunto que eu não falei antes, que quando eu estava falando dos combustíveis, tem a questão dos carros elétricos. Aí as pessoas começaram, é só comprar carro elétrico que dá tudo certo. Não vai dar muito certo, né? Por que você acha que não? Porque o carro elétrico, a bateria dele é a lítio, Sim. né? Então, o lítio eu tenho uma extração complexa e um descarte impossível. Eu tenho um descarte impossível, eu não tenho como descartar lítio. Só existe um lugar no planeta hoje que consegue fazer uma reutilização do lítio, no Canadá. Então, quer dizer, eu vou ter um problema de descarte seríssimo. Eu tenho uma vida útil curta, Sim. só de 5 anos. Olha só. Então, isso vai me dar... Se a gente multiplicar os carros elétricos hoje, da forma como a gente tem, e os caminhões que tem uma grande propaganda de fazer muitos caminhões elétricos, daqui a 5 anos a gente vai viver um caos, tanto de esses locais de exploração do lítio, como onde vai ser o descarte dessas baterias. Porque ele é tóxico, né? Ele traz muitos danos à saúde, né? Totalmente tóxico. Então a gente pode estar falando de ficar com os solos, a água, e temos todo poluído e tóxicos, com problemas sérios, graves, e talvez a gente acrescente
um problema sério e não resolva o problema da diminuição do CO2, que é o maior. Olha só. Vamos agora para o bloco 4, falar sobre as alternativas sustentáveis, né, e a geração de emprego. Que alternativas sustentáveis você acredita que podem contribuir para gerar mais empregos, né, de uma forma e que tenha rendas mais sólidas, a fim de que não substitua, né, esses empregos atuais que nós temos voltados para esse cenário de petróleo. Que alternativa sustentável você consegue sugerir para a gente? Porque hoje existe muita dependência de empregos, né, voltados para petroleiros, por exemplo, várias cidades, vários lugares, várias regiões aqui no país, que existe de fato essa dependência regional ali do petróleo. Traz para a gente uma alternativa sustentável que você acha que é viável. Olha, eu acho que a Petrobras já faz isso e faz bem, né? Porque eu não preciso, como eu disse que não é uma chave, um botão, eu viro. Não, tem o biodiesel. Hoje a Petrobras tem 3 usinas de biodiesel e uma está parada, em Quixadá, no Ceará, está hibernada. Então eu acho que primeiro retomar tem uma subsidiária chamada PBio, precisa de mais investimentos e de atualizações no projeto, né. Precisa de uma biorrefinaria, tem uma biorrefinaria em andamento, em construção no Rio Grande do Sul. E então a gente tem um grande processo aqui em Itaboraí do hidrogênio verde, Sim. né. Então, não é uma fórmula para o futuro, é algo que está no presente. Sim. A diversificação energética, a Petrobras sempre teve essa preocupação. Inclusive, ela ficou grande, virou a 5ª maior empresa do mundo, quando ela virou uma empresa de energia, e não meramente de petróleo cru. Só que ela foi sendo diminuída depois da Operação Lava Jato, ela foi diminuída para virar uma empresa sudestina só exportadora de petróleo cru. E hoje ela está retomando o tamanho dela com todos esses investimentos. Houve um grande investimento em Itaboraí, a gente estava lá, o presidente Lula veio fazer a reinauguração, a gente está falando de 20.000 empregos lá no Complexo Boa Ventura, né? Houve reabertura das Fafens, porque a gente tem que falar que a gente precisa produzir nossos próprios fertilizantes. É muito importante para o desenvolvimento do agronegócio. A gente, quando começou a guerra na Ucrânia e na Rússia, a gente quase faliu o agronegócio, porque tudo era importado. E as nossas Fafens estavam hibernadas também, entregues. A gente acabou de reativar a Fafem do Paraná e estamos recomprando a Fafem da Bahia e de Sergipe. Então eu acho que a gente tem que construir mais uma Fafem ainda. Então essa diversificação de energia da Petrobras, ela já é feita e acho que tem que ser feita com mais investimento, com mais infraestrutura, para essa garantia de qualidade de empregos, de qualidade de vida nos locais. Inclusive os campos maduros que foram vendidos no Nordeste, no Norte também, eles devem ser todos recomprados. E a próprias refinarias, que hoje ainda a gente precisa desse processo, porque a população precisa do processo dos derivados. À medida que a gente for achando alternativas tecnológicas, e eu acredito que a Petrobras, através dos seus CENPES, ela consegue desenvolver as tecnologias, ela vai fazendo essa diversificação gradativamente. E assim como já fez agora na gasolina de aeronaves, né? E assim o projeto tem andado, já é uma preocupação. Não é algo que para ser transformado. Agora precisa de mais investimento. A Petrobras hoje tem feito muita distribuição de dividendos e deveria investir mais, porque ela tem know-how para isso. Eu concordo. Vamos agora para o bloco 5, falar sobre a conexão dos sindicatos, políticas públicas e sociedade. E a pergunta: a FUP e o Sindipetro-NF, ele já tem exemplos de como essa articulação pode dar certo? Você consegue exemplificar para a gente?
Olha, nós temos tentado, né, e fizemos agora participamos de todos os projetos, junto com outros movimentos sociais também, para construir documentos de como seria qual é a proposta da FUP dessa transição energética justa, né. Estamos nos preparando para participar da COP30, onde queremos levar essa pauta dos trabalhadores, juntamente com movimentos sociais como o MST, MPA, MAB. Ontem mesmo eu estava no encontro nacional do MAB, onde estamos construindo um documento para dizer como é essa transição energética justa, né? Nós precisamos de mais espaço no governo, sim, mais parlamentares interessados na pauta, né? Nós precisamos abrasileirar a margem equatorial para que ela seja explorada pela Petrobras e toda a sua riqueza seja trazida para a proteção dos povos atingidos e para a democratização da energia. Nós estamos assim em todas as tentativas políticas, mas precisamos de mais espaço, porque a gente entende como classe trabalhadora organizada, nós somos eleitos, né? Nós somos representantes das pessoas que trabalham. Então a gente sabe e não fazemos escolhas individuais, né? E a gente entende que essas pessoas que trabalham, elas fazem parte de comunidades. Então, quando a gente está falando, sim, de uma resposta popular, né? E de uma saída que tenha justiça social e justiça energética. Muito bom. E como você acha que os sindicatos e as federações como a FETRAF-RJTS pode contribuir também para essa transição? Todos nós temos que ter primeiro um conhecimento. Eu agradeço muito a oportunidade, porque o termo transição energética meio que está na moda e fica na TV, aparece até como eólica. E eu acho que é importante, primeiro, a gente que é do movimento organizado, termos entendimento do que se trata a transição energética justa, né? Primeiro, e termos opinião e participarmos desse processo, porque não é um processo que faz parte só da categoria dos petroleiros ou dos eletricitários. Todos nós aqui nós estamos num estúdio onde tem um monte de fontes de energia e que sem elas a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue realmente desenvolver nossos trabalhos mínimos, ou a existência mínima como cozinhar, né? A gente é dependente do gás. Então, a gente precisa entender o processo de transição e entrar nele. Eu acho que quando a classe trabalhadora, através das suas centrais e das suas federações, a gente tem que estar com um discurso unificado, entendendo, para que a democratização energética realmente venha para todos nós. Saindo um pouquinho agora desse contexto, trazendo mais para o nosso bloco 6, que é sobre cultura e comunidade, tirando esses aspectos técnicos que nós trouxemos até agora, a gente sabe que a Sindipetro-NF também é reconhecido por projetos culturais, né, voltados para a comunidade. Traz para a gente alguns exemplos, só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho. Ah, muito bacana. Primeiro, no nosso Sindipetro-NF, em Macaé, a gente tem um teatro. E por anos ficou sendo o único teatro da cidade. Então, a gente permitiu realmente que ele fosse um instrumento da comunidade. Então, os produtores locais desenvolvem seus projetos e trazem para o palco, né? E nós fazemos, por exemplo, a mostra no mês das mulheres, em vez de fazer os discursos, a luta feminista, como às vezes um pouco padrão a gente resolveu fazer através de cultura. Então a gente faz uma mostra feminina de cultura, já foi a 3ª edição esse ano, só com mulheres produzindo, dirigindo e executando também. E com várias artes, né? Audiovisual, dança, corais, enfim, a gente faz um conjunto, sempre também valorizando a arte local. Nós gostamos também de ocupar as ruas com arte, com cultura e valorizando o local. Em Campos, a gente apoia o Samba na Praça, que é um samba que acontece uma vez por mês na Praça do Liceu. É um grande samba, vocês têm que ir, tá?
Sou convidada. Tá todo mundo convidado, porque é o terceiro domingo do mês, dá lá umas 2.000 pessoas, é um samba super popular, maravilhoso. A gente tem muito orgulho de estarmos há 8 anos apoiando esse samba, né, porque a cultura de rua ainda ela é muito hã, marginalizada, os artistas não são vistos como trabalhadores, né. E a gente vê todos os grupos de comunidade, afrocentrados ou tradicionais, lá em Macaé tem muitos grupos de boi, né, aí o boi pintadinho, e eles saem na rua, eles constroem manualmente, e a gente ajuda nas fantasias, e a gente apoia o que for de arte popular, cultura, porque a gente também entende que queremos ser um sindicato cidadão, e não tem como a gente ser cidadão se a gente não faz parte da cultura e da comunidade local. Então você acredita que a cultura ajuda a fortalecer a identidade desse povo, dessas comunidades? Principalmente nesse contexto de transição? Olha, cultura é educação, revolução e é prazer. Então, e é identidade, a nossa cultura é a nossa alma de povo. Eu acho que é o que nos torna gente Isso. e é o que nos conecta, né. Então, eu não posso ficar falando, por exemplo, a gente está falando aqui de energia e a gente tem um bairro Macaé que tem falta de água. Olha só. Então, tá, eu preciso e eu vou lá e fazer samba nesse bairro, sabe, porque nós somos um povo assim, né, de muita resistência, de muita resiliência, então eu não posso, também nem diminuir a importância que existe da cultura. Eu acho que, deixaram a cultura como algo, que a gente parece que não tem o direito, e a gente e nós somos cultura, né. E a gente também tem e parece que a gente não tem o direito a ter o prazer. E eu acho que a gente tem que ter o prazer, e a arte consolida tudo isso. Bárbara, para a gente ir fechando, encerrando o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para todos os trabalhadores, para todas as trabalhadoras voltadas também nesse universo, né, que são trabalhadores, são petroleiros e que estão com um olhar de preocupação para o futuro. Deixe uma mensagem para todos eles. Olhe para lá, né. Vontade. Então, petroleiros e petroleiras, nós temos uma missão muito árdua, que é continuar o nosso trabalho técnico, complexo, mas feito com muita qualidade. Não vamos cair nessas falácias de que o mundo não precisa da gente. O mundo ainda depende do nosso trabalho. Vamos juntos, vamos fortes, juntos somos muito mais fortes. Muito obrigada pela sua participação, Bárbara Bezerra. Muito obrigada pela participação de todos vocês ouvintes. Realmente é um tema de suma importância falar sobre a transição energética, falar sobre esses desafios da descarbonização, mais transição energética justa. Aprendi com a Bárbara. É realmente um tema de suma importância e é aquilo, vale vocês repensarem que é uma ação que deve partir de todos nós. Nós devemos lutar, nós devemos fazer a nossa parte, né, Bárbara? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, principalmente a FETRAF-RJTS. Gostaria muito que vocês pudessem seguir a todas as nossas páginas da FETRAF-RJTS, Bancário Pode Mais. E nós aguardamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada e até logo. Nos vemos.